Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Bom dia o Senhor tem para nós hoje, que vamos, as misericórdias do Senhor se renovaram e tudo que ficou para trás, tudo que aconteceu ficou para trás, Temos o presente que o Senhor nos deu hoje, o dia de hoje, esse presente. E hoje temos, novas oportunidades, uma nova palavra do Senhor, não uma outra palavra, mas uma palavra revelada novamente ao nosso coração, uma palavra que vai nos animar, que vai nos impulsionar e vai nos levar para o propósito do Senhor, especificamente para a nossa vida. Amém? Amém. Estou muito feliz com esse estudo, que a gente tem feito aqui há alguns meses, e é muito bom, a gente estudar a palavra do Senhor e aprender mais coisas que a gente não aprendia antes, não entendeu antes. Agora aqui o capítulo 3, como o título da Bíblia aqui, fala aí. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Isso. Então esse capítulo aqui vai falar agora relacionar Jesus com Moisés. Para a gente entender, Moisés foi aquele que foi o representante do homem diante de Deus. Foi ele que tirou o povo do Egito e através dele veio a aliança da lei, a aliança do Antigo Testamento. Então, Moisés, como a figura mais importante dos judeus, humanamente falando, por isso que trata aqui Moisés, por isso que compara aqui Moisés com Jesus. Jesus é o que trouxe a nova aliança, Moisés é o que, por meio dele, que veio a antiga. Então vamos ler. Pode ler. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai eternamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constitui, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui. Então aqui, essa primeira parte está aí falando sobre Moisés como aquele da antiga aliança. E aqui ele fala, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então já não é mais Moisés que nós vamos confessar como o sumo sacerdote da nossa fé, mas agora é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e apóstolo, um apóstolo maior, sendo que ele era fiel, sendo fiel ao que o constituiu. Aqui falando, Jesus foi fiel a Deus. Deus constituiu Jesus como sumo sacerdote, e aí Jesus foi fiel àquilo que ele foi chamado, que ele, o que foi proposto a ele fazer, para Deus e por nós, ele fez fielmente. Como também Moisés em toda a sua casa. Moisés também foi fiel a Deus, Moisés errou, algumas vezes, por 2 vezes, Deus ordenou, uma vez Deus ordenou a Moisés que, quando o povo estava com sede, pediu água,
a primeira vez Deus falou, toca na rocha, né, e vai sair água. Moisés tocou muito bem. Aí da segunda vez, o povo já tinha muitos anos que o povo estava no deserto, e o povo, Moisés estava irritado esse dia com tamanha incredulidade, tamanha murmuração do povo, e novamente o povo chegou a um lugar sem água, e né, aquela bagunça toda, me dá água, eu quero água, nós vamos morrer. E aí Deus falou para Moisés praticamente a mesma coisa, só que Deus, com uma pequena diferença, Deus falou para Moisés, fale com a rocha, que ela vai dar água. Só que Moisés estava tão irritado que ele meteu o cajado na rocha, né, com raiva, e pá, pá. Mesmo assim é interessante que saiu a água da rocha, né, o povo bebeu, e foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida, né, em vida. Porque é muito importante, né, Deus queria que Moisés agora usasse a fala, usasse a palavra, né, e não o esforço dele. Então ele bateu, ele esforçou para bater, ele, né, mas Deus tinha falado, fala. Então era um momento de Moisés, né, ter aprendido que depois de um certo tempo a gente ia usar a autoridade que Deus nos dá, né, e de falar. Bom, enfim, mas de qualquer forma Moisés foi fiel, ele levou o povo e tal, até, né, até a beira de transpassar, né, de entrar na terra prometida, mas na verdade Josué que substituiu e entrou com o povo. Mas aqui diz ele foi fiel. E é interessante falar também que a Bíblia, né, sobretudo no Novo Testamento, na Nova Aliança, os pecados, os erros das pessoas, dos santos do passado não são considerados, né? Porque eles creram em Jesus e seus pecados foram perdoados, né? E aí que a Bíblia não menciona que Moisés errou nisso, né? Mas falou que ele foi fiel. Olha para você ver. Então, assim a gente vai ver lá em Hebreus 11, quando fala, né, a famosa galeria dos heróis da fé, que vai falar de vários santos do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus, mas todos eles tiveram defeitos, tiveram falhas, muitos deles erraram feio, né? Coisas graves que alguns cometeram, mas eles estão na galeria dos heróis da fé. Ou seja, tudo que eles fizeram para Deus já não importa mais, porque foram perdoados, né? Jesus depois veio e pagou os pecados dele. E aqui em Hebreus mesmo, capítulo 8, vai falar, Deus vai reafirmar que ele não mais se lembra dos nossos pecados. Amém? Amém. Então, no versículo 3, porque ele, né, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Né? Então, Jesus é digno de maior glória, porque Jesus é filho. E mais adiante vai falar que Moisés foi servo. De maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Então, Jesus tem muito maior glória e muito mais honra do que a própria casa que ele edificou. Quem tem mais honra, a casa ou o construtor? O construtor. O construtor. Né? Então é isso que está falando. Porque toda casa é edificada por alguém, claro. Mas o que edificou todas as coisas é Deus, né? Então é isso que está falando. Quem edifica é maior do que aquilo que é edificado. Aquilo que é edificado é importante, é bom, mas quem edificou tem mais poder, tem mais honra, tem mais glória, né? A questão, o Criador e a criatura. O Criador é maior, né? O Criador é supremo, o Criador né, tem mais glória, é ele que criou as coisas. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho isso. das coisas que haviam de ser anunciadas. Exatamente. Então, Moisés aqui está bem claro, foi fiel em toda a sua casa como servo. A antiga aliança só promoveu servos. A antiga aliança só fazia servos. Não existia filhos,
na antiga aliança, Uhum. né? Que eles não eram nascidos de novo. O povo do Antigo Testamento, eles não experimentaram o novo nascimento como a gente, né, experimenta. Mas Cristo como Filho, olha a diferença do versículo 5 e o 6. Cristo como Filho, né, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Moisés foi servo fiel na casa, no tabernáculo, né? Ele foi fiel com o tabernáculo, ele fazia todas as coisas corretamente, ele instruiu todo o povo corretamente, mas Jesus foi fiel sobre a sua própria casa, que somos nós, né? Hoje nós somos o templo de Deus, né? Há muita idolatria hoje em dia, e os próprios cristãos, os próprios evangélicos não percebem isso, que há uma grande idolatria sobre o templo físico, né? Sobre as paredes, sobre aquela, né, as igrejas, né? Há muita idolatria com isso, porque as pessoas consideram que é só lá que Deus vai falar, é só lá que Deus vai agir, é só lá que Deus abençoa, é só lá que é o lugar santo. A minha casa não é um lugar santo, eu estou na rua, não é um lugar santo, eu estou na escola, não é, né? É só na igreja, é só lá que importa. Não, irmãos, nós somos a casa de Deus. Aonde nós vamos, Deus vai, né? Isso não é questão de que Deus está nos seguindo, ao invés de nós seguirmos Deus, mas Ele habita em nós, então onde a gente vai, Deus está, né? Então, se eu estou na rua, ali mesmo Deus está. Eu posso adorar Deus na rua, eu posso adorar Deus ali em pensamento, Deus estará, Deus está comigo ali, né? Eu estou na escola, eu estou na faculdade, eu estou no trabalho, eu estou visitando um amigo, uma amiga, Deus está lá. Onde você está, Deus está com você, né? Você é a casa de Deus, e precisamos desvincular essa ideia da religião, de que a casa de Deus é a igreja, né? O lugar físico, né? O edifício. Não, nós somos a casa de Deus. Amém? Amém. Quero deixar claro que eu não estou contra, né? A gente tem que ir à igreja. A gente vai à igreja, é um lugar em comum para todo mundo ir, todo mundo pode ir. A Bíblia nos recomenda a congregar, né? Juntarmos uns aos outros. E a igreja em si é um lugar para isso, né? Para adorar a Jesus Cristo, né? Mas, independente disso, e as pessoas que no Antigo Testamento que congregavam escondidos, uns nas casas dos outros, aquilo não era igreja? Claro que era, né? Eles eram a igreja. E as pessoas que hoje em dia, né, enfrentam perseguição por ser cristãos, eles reúnem em casas, escondidos, ou em cavernas, ou em, sei lá. E aí, aquilo é a igreja, eles são a igreja ali reunindo, né? Vamos entender, a igreja é o povo que se reúne, a igreja em si não é o lugar. Cristo como Filho sobre a sua própria casa, qual casa somos nós. Então, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso aqui não é um motivo, não é um versículo que dá a entender que podemos perder a salvação. Né? As pessoas usam versículos como esse para dizer, eu tenho que ficar firme até o fim, senão você não é salvo. Não é isso que a Bíblia está falando. Vamos lembrar do contexto da carta. Os hebreus, eles, né, os judeus aqui, eles tinham ouvido o Evangelho, mas eles não creram no Evangelho. Então eles ouviram a mensagem, é uma mensagem bacana, é uma mensagem legal, mas eu vou ficar com a tradição. Ou seja, eles ouviram, acharam bacana, mas não deixaram aquilo entrar no coração. Como a parábola que Jesus usou do semeador, são aqueles que ouviram, a semente caiu no terreno arenoso, né? Que aí rapidinho cresce, mas
morrem. Ou caíram nas pedras, as pessoas, né, têm muitos cuidados, muitas preocupações e não recebem a palavra. Então, são essas pessoas que ouviram. Elas não deixaram a semente germinar, não deixaram a semente, né, aprofundar. Ou aquelas que, como o terreno cheio de pedras, né, a semente às vezes até começa a nascer, mas aí o sol vem e queima. É o que aconteceu com esse pessoal aqui. O alerta é para eles que, se vocês não segurarem nessa verdade, vocês têm que segurar ela até o fim. Cristo vai fazer morada em você, né? Se você pegar, ouvir essa verdade e segurar ela até o fim, ou seja, até você crer. Né? Eles precisavam crer, eles precisavam pegar essa palavra e tomar para eles, né? Para a vida deles. Mas muitos, e é por isso que a carta foi escrita, eles só ouviram e voltaram para a antiga aliança, voltaram para os afazeres do templo. Amém? Amém. E aí vem aqui um alerta, né? O autor vai falar aqui do que o Espírito Santo, né? Falou. Vai lá. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram meus caminhos. Assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Então aqui, esse trecho vai falar, né, o Espírito Santo trazendo, né, ao escritor de Hebreus, aliás, o escritor de Hebreus trazendo aí essa passagem do Antigo Testamento em que o Espírito Santo diz. Vamos lá, o povo no deserto, o povo saiu do Egito e eles, né, saíram do Egito, Deus fez maravilhas e ali, antes, vamos relembrar a história. Quando eles estavam ali à frente do Mar Vermelho, e o mar ainda estava, né, normal, ainda estava fechado, e quando o exército de Faraó se aproximou, o que o povo começou a fazer? Murmurar. Moisés, porque saímos e vamos morrer. Nós vamos morrer aqui, por que você não deixou a gente morrer lá? Pelo menos a gente ia ter um enterro digno. Nós vamos morrer aqui no deserto e os corpos vão ficar jogados. Moisés, murmuraram. E aí, né, Moisés orou e Deus respondeu e abriu o mar, eles viram a glória, ficaram todo mundo feliz, atravessaram o mar, cantaram, tudo bonito. Aí vem a dificuldade, aí de novo, endurece o coração de novo. Né? Na verdade o coração nem amoleceu, né? Ele foi só algo só exterior, só a alegria de ter recebido o que precisava. Né? E aí toda a passagem deles no deserto foi isso. Deus mostrando poder, Deus mostrando bondade, Deus alimentando eles diariamente, o maná que caía do céu e as codornas que vinham, né, à tarde. Então era pão de manhã e carne à tarde, todo dia tinha. Mas o povo murmurava. E o povo, e até que antes da lei ser dada, nos primeiros dias, né, e o povo, mesmo murmurando, Deus sempre mostrando graça, né? Sempre mostrando favor para eles. Eles murmuravam, mesmo assim Deus abençoava. E aí que a dureza foi tão grande que eles achavam que podiam, né? Que Deus tinha que falar e eles faziam. Fala aí o que eu tenho que fazer e tá bom. E aí que foi dada a lei para mostrar para eles o quão pecadores eles eram, o quanto eles precisavam de um Salvador. E aí que nada disso, né? 40 anos, o povo sempre com o coração duro. E aí que aconteceu? Em um certo momento,
quando Deus mandou, eles já estavam perto de entrar em Canaã, e Deus mandou, Moisés enviou espias para ver a terra como era, né? A terra de Canaã. E aí essas 12 pessoas foram, cada uma de uma tribo de Israel, e quando voltaram, né, para trazer o relatório da terra de Canaã, da terra prometida, 10 desses 12, 10 voltaram com uma resposta negativa. Porque quando eles chegaram em Canaã, eles só viram dificuldades. Nossa, a terra é boa mesmo, mas tem muito gigante, o exército deles é forte, eles são grandes, é isso e aquilo, nós vamos morrer, nós somos pequenos como gafanhotos diante deles. Não adianta não. Aí murmuraram, que fez todo o povo murmurar. Imagina, irmãos, não só os 10 que murmuraram, eles contaminaram todo o povo para murmurar, né? Mas aí 2 deles, Josué e Caleb, tiveram um bom relatório. O que eles falaram? Não, tem gigante lá sim, mas a terra é muito boa, a terra manda leite e mel, como Deus falou, a terra é próspera. Só que é o seguinte, nós vamos... que eles usaram a mesma comparação de gafanhotos, mas agora que Israel era em maior número, né? Que Israel iria comer as dificuldades como se come pão, né? E aí que Deus estava pronto para destruir todo mundo, né? Por causa da murmuração, né? Imagina, irmão, já há quase 40 anos e o povo não tinha aprendido, né? E é isso que está falando aqui, é isso que o Espírito Santo está trazendo, ó. Vocês não façam como o povo do passado. O povo viu as manifestações de Deus e mesmo assim não creram, né? Não façam isso não, né? Não cometam o mesmo erro que eles cometeram lá no passado, né? E aí que Deus foi e falou, né? Lá no deserto foi e falou com o povo. Todo mundo de 20 anos para cima, ou seja, todos os pessoas de maior, os de maior vão morrer aqui. Somente quem é de 20 anos para baixo iria sobreviver e entrar na terra, né? Porque os maiores, eles já saíram adultos, né, do Egito, né? Há quase 40 anos, né? Quase 40 anos, ou seja, já tinham quase 60. E aí que eles saíram do deserto, saíram do Egito, e todo esse tempo eles não creram. Aí Deus prometeu somente os de 20 anos para baixo iriam entrar na terra, né, daquela geração. E aí, por que está trazendo isso aqui no livro de Hebreus? Para isso, para lembrar eles. O povo do deserto cometeu esse erro, eles viram e não creram. Agora vocês estão vendo, porque eles também, nessa época, eles também estavam vendo, irmãos, porque lá no início fala que Deus, né? Vamos lembrar da carta no livro de Atos, que conta aí os grandes milagres que os apóstolos começaram a fazer depois que Jesus subiu aos céus. Né? No início da igreja era muito poder, gente curada, as pessoas eram curadas pela sombra dos apóstolos, pela sombra, imagina. Né? Então coisas grandiosas, estrondosas estavam acontecendo. Esses hebreus certamente viram ou ouviram falar disso, e mesmo assim ainda estavam aí em cima do muro, né? Não querendo abrir mão da tradição por algo melhor, que era a nova aliança. E aí no 10 fala, por isso me indignei contra essa geração, né? Falando do pessoal do passado. E disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. É muito importante essa frase aqui. Erram em seu coração, né? As pessoas muito usam a carta de Hebreus, inclusive, para falar que, né, para pôr medo nas pessoas, nos próprios crentes, para pôr medo neles de que, cuidado, senão você perde a salvação, se você continuar pecando, você vai perder a salvação. Agora, primeiro eu te pergunto, quem seja pastor, seja até apóstolo, que parou de pecar? E aí?
Quem é que já parou de pecar? E lembrando que pecado não a Bíblia define pecado na Nova Aliança como não agir por fé é pecado. Se você anda por esforço, você está no pecado, né? Pecado não é só as coisas feias que a gente vê, né? Pecado aqui, de acordo com a Nova Aliança, é muito mais profundo. Aqui Deus está falando, eles erram no coração porque eles não creram, né? Aquele povo do Egito que saiu do Egito, eles não creram em Deus. Eles viram tudo, achavam bacana, tinham uma alegria momentânea ali, mas não creram, né? Então é o erro do coração, ou seja, o coração duro de receber a verdade, né? Duro e não recebendo. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, ou seja, eles não entraram em Canaã, que era a terra de descanso, né? E aí há o alerta para esses judeus aqui, creiam, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Esse coração mau e infiel é um coração incrédulo, um coração que não se abre para receber a verdade do Evangelho. Esse coração mau e infiel, por que infiel? Se eu não creio, eu não vou obedecer a verdade. E obedecer a verdade, segundo a Nova Aliança, é crer e continuar crendo, né? E essa é a obediência nossa, a obediência da fé. Ou seja, obedecer à fé é obedecer, é crer e continuar crendo. Isso que é a verdadeira obediência, né? As outras atitudes vão seguir, né? Mas a raiz, o principal é crer e continuar crendo na palavra da aliança, da nova aliança. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, vamos exortar. Exortar aqui não é apontar o pecado, né? Hoje em dia as pessoas usam mal essa palavra. Vão exortar é só falar do pecado do outro, chamar o outro de pecador. Você está errado. Não é isso que é exortar. Exortar é você trazer à memória da pessoa o que ela é. Segundo a Nova Aliança, você exorta alguém falando, não, isso que você está fazendo não combina com você. Isso aí não faz parte da sua vida, você pode superar isso, porque Deus habita em você. Isso é exortação, né? Exortação é lembrar a identidade da pessoa, né? Em Cristo Jesus. Leu 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz. Tivemos. Enquanto... Leu 14 de novo, não é que você emendou. Leu 14 de novo. Tá. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqui ele está repetindo a mesma coisa. Então, se você ouviu, né, guarda firme essa palavra. Creia e guarda no seu coração, né? Então, se você ouviu a palavra da nova aliança, a palavra da graça de Deus, o evangelho da graça, guarda ele, né? Não é a hora mais de ter dúvidas no coração. Será que a graça que esse povo prega é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Não, tem muitos que pensam, não, Deus não é tão bom, não é tão bom assim não. Isso é bom demais para ser verdade. Esse evangelho aí está muito, e eles costumam falar que é muito mamão com açúcar, como é que é? Água com açúcar, sei lá. Mamão com açúcar, é muito doce, é muito, né? Eles acham que isso é fácil demais. Mas a gente vai ver que a verdade, irmãos, é que por causa da carne, né, a nossa carne que sempre inclina para o esforço próprio, a gente vai ver que descansar é a atitude mais difícil que tem. Descansar e crer que tudo está feito é mais difícil do que você ir lá e fazer, né? As pessoas acham que fazer a obra de Deus é difícil e falam, nossa, a obra é muito trabalhosa, é muito
muito espinhosa, mentira do diabo. A obra de Deus é de Deus, não é sua. Para começar é isso, a obra é de Deus. Então, a gente não faz nada se não for o Espírito, pelo Espírito. Então já começa daí. E descansar quando se tem muita coisa para fazer, irmãos, já tentaram, né? Já tentou? Tem muita coisa para fazer. Você já tentou descansar? É difícil, né? Então, você vê lá que tem tanta coisa para fazer, sua vida de cabeça para baixo, e você descansar, né? Poxa. Então, as pessoas trocaram, inverteram as coisas por medo. Isso é falta de confiança, né? Na palavra de Deus, na palavra do próprio Deus, né? Se o Espírito Santo está habitando em nós, não é por acaso, né? Não é uma palavra bonita, é só uma ilustração da Bíblia. Não, isso aqui é real. Deus habita em nós, né? Isso aqui não é só né, uma maneira da Bíblia falar de que Deus nos abençoa. Não, Ele habita dentro de nós. E não é por acaso, né? A palavra fala, Paulo diz que aquele que nos chamou é fiel, né, para nos levar até o fim, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, né? E então eu alerto aqui novamente, pega essa palavra e creia nela. Você ouviu? Creia. O Evangelho da Graça é o Evangelho verdadeiro, a nova aliança da graça é o que tem para nós hoje. Continua 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Então aqui ele faz algumas perguntas, né? Eles tendo ouvido, no 15, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Hoje o Espírito está falando, o Espírito Santo está falando, né? Através das pessoas, através da própria palavra, está falando, nos levando a crer no sacrifício de Jesus, crer em Jesus Cristo, né, como o único Salvador. Se ouvir a sua voz, não endureça o coração, não busca desculpas para não crer. Não, eu vou consertar a minha vida, eu tenho muita coisa para fazer ainda, né? Muitos pensam assim, eu quero curtir minha vida primeiro, mas isso não está falando que você não vai curtir a vida. Ser cristão, entregar a sua vida, receber a vida de Jesus não é o que as pessoas estão falando por aí. A ideia hoje de ser cristão é de que a pessoa vai se tornar uma pessoa chata, né? Ficou por muito tempo essa ideia ruim dos cristãos. O crente é um povo chato, crente não se diverte, crente não vive, né, a vida, e é a mentira do inimigo. O inimigo criou através da religião uma visão errada do que é ser filho de Deus, né? A ideia, né? Crente só fica na igreja, a diversão de crente é só na igreja, tudo deles é igreja, igreja, igreja. E o pior é que muitos vivem assim, né? A vida deles é a igreja, o templo, as coisas da religião, né? E realmente isso é uma vida chata, irmãos. Eu não quero uma vida assim, e graças a Deus eu saí dessa, né? Dessa ideia de que a vida é só na igreja, né? Voltando aqui, se ouvir a voz, não endureça o coração. Se ouvir a voz de Deus, né? Não endureça o coração. Você que ainda não se decidiu, né? Ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, isso não se trata de... você pode receber Ele aí na sua casa, onde você estiver.
Isso é questão de você crer na palavra, né? Você apenas crer e convidar Jesus para entrar na sua vida. Só isso. Você não precisa de mais nada. Você não precisa... a próxima vez que eu vou na igreja, eu vou aceitar Jesus. Não. Se você está ouvindo essa palavra agora mesmo, creia. Jesus é o Salvador, né? E aqui está falando, né? Vamos entender aqui, irmãos, o contexto. Algo além aqui. Os judeus, né? Eles, o que eles tinham antes, a tradição, né? E até mesmo porque, né, Deus que fez, eles eram o povo escolhido. Era o povo de Deus, o único povo de Deus na terra eram os judeus. E judeu não eles era uma questão de nascer, né, em Israel, nascer daquele povo. Tinha que ser descendente, né? E aí só eles tinham a salvação. Isso é a antiga aliança. Só eles, né, tinham a lei, tinham eles eram, como a Bíblia diz, o oráculo de Deus, ou seja, eles que falavam por Deus na terra. Os judeus eram o reflexo, né? Deus se mostrava ao mundo através dos judeus, né? Ninguém via Deus a não ser se fosse até Israel, né, conviver com eles. Só que a aliança mudou, né? Já não é mais a antiga aliança. E quando Jesus veio, ele veio para os judeus, ele veio para o seu próprio povo. Jesus era judeu, né, da tribo de Judá, e ele veio, ele era o Messias que todos os judeus esperavam, mas quando ele veio, eles não reconheceram, não creram nele. Amém? Amém. Olha para você ver, eles esperavam, mas quando chegou, eles não creram que era ele. E aí que os gentios começaram a receber, né? A gente tem aí algumas histórias na Bíblia dos gentios, né? O povo fora de Jerusalém, fora daquele círculo ali, né? A mulher cananeia, o centurião romano. Teve outro centurião romano lá quando Jesus, né, já crucificado, aquele que espetou o lado de Jesus e saiu sangue e água, ele foi e realmente creu. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, os gentios começaram a receber. E aí que quando Jesus concluiu sua obra, a salvação foi aberta para todos os que creem. Independente de ser judeu ou não, ser homem ou mulher, escravo ou livre, rico ou pobre, todos os que criam eram salvos. Aliás, hoje, né? Todos os que creem são salvos. São salvos. Né? E aí que a salvação não é mais um bem apenas dos judeus, mas um bem daquele que crê. E aí que até naquela hora eles não tinham entendido isso, né? A salvação agora não é porque você é judeu. A salvação é se você crê, né? A condição da salvação agora não era mais nascer judeu, mas nascer de novo. Nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito, como Jesus falou. Para ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. O que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E hoje essa palavra se cumpre. Todo aquele que invoca o nome de Jesus é salvo, né? Ah, mas eu bebo, eu fumo, eu faço isso e aquilo. Você não pode pôr isso como condição. Jesus não pôs nada disso como condição, né, para a salvação. A condição é crer. Você crê, o que você faz não importa, né? O que a gente faz não importa mais. A salvação não é pelas obras. E obras, às vezes, as pessoas entendem só como obra, fazer a obra na igreja, pregar, cantar, servir, fazer alguma coisa dentro, né, do templo, evangelizar. Não é isso só que fala de obra. Obras também se eu colocar que eu preciso parar de fumar para aceitar Jesus, isso vai ser uma obra, porque é algo que eu tenho que fazer. Tudo que você tem que fazer
é obra, né? A Bíblia trata como obra. Então, se você tem que fazer para receber, isso aí tá, né? Não é assim que funciona com Deus. Hoje a salvação é pela fé, né? Mediante a graça, é pela fé mediante a graça, né? Então, crer e receber, só isso. Você crê em Jesus e você recebe Ele dentro do seu coração. Amém? Amém. Então, o alerta é isso. O contexto da carta é os judeus que ouviram e não creram. Ou seja, não tem a ver com os pecados externos, não tem a ver com os pecados visíveis, tem a ver com o pecado que ele falou lá atrás, né? Erram no seu coração, né? E aí a gente vai com clareza aqui nos versículos seguintes. Então aí no 17 aí, né, as perguntas: com quem que Deus se indignou por 40 anos? Foi com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. Então toda aquela geração morreu ali no deserto, aqueles que não creram. E a quem que Deus jurou que não entrariam no repouso, senão os que foram desobedientes? Desobediente não é porque eles, né, a desobediência é a desobediência da fé. Eles não creram. Então Deus falou, eles não atenderam aquilo. Deus falou que ia levar eles para Canaã e que ia, né, estar sempre com eles, e eles não criam. Eles ficaram com medo, eles recuaram, né? E vemos, versículo 19, que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Não foi porque eles murmuraram, não foi porque eles fizeram bezerro de ouro, não foi porque eles matavam uns aos outros, não foi porque eles não prostituíram, foi porque eles não creram. O único pecado que a carta de Hebreus, toda a carta de Hebreus vai falar, o pecado aqui se chama incredulidade. Tá? As pessoas usam a palavra do Senhor distorcida por medo das pessoas, como eu falei, que se você fazer isso, continuar nisso, você vai perder sua salvação. Eu não estou alegando que a gente, né, só porque estamos perdoados de todos os nossos pecados, a gente pode pecar. Isso é o oposto da graça. Porque a Bíblia diz que se a gente está debaixo da graça, a gente não vive mais no pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, se a gente quer viver uma vida livre do pecado, é recebendo a graça, é estando debaixo da graça e não estando debaixo das regras, estando debaixo da lei, né? Do esforço próprio. Quanto mais você esforça para sair do pecado, mais afundado nele você vai estar. Essa é a verdade. Mas quanto mais você recebe da graça, entende que você é totalmente perdoado, mais você é livre, né? Amém. Amém? Como as pessoas usam lá também a palavra daquela passagem da mulher que foi pega em adultério, e aí Jesus fala, né? Ela é achada em pleno ato de adultério e eles levam até Jesus para saber o que ele ia fazer, e aí que ele fala, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? A ideia da lei, irmãos, quando a lei ordenava que as pessoas pegas em certos pecados tinham que ser apedrejadas, aquilo ali, eles não entenderam que somente alguém que não tem pecado é que podia fazer aquilo. E eles faziam assim mesmo, né? Os pecados deles às vezes eram apenas de coração, na incredulidade. Mas por eles não terem um pecado visível, exterior, eles matavam, né? Tiravam as pedras nas pessoas, se colocavam como juiz delas, né? Só que Jesus vira e falou isso e todo mundo deixou sua pedra no chão e foi embora. E aí Jesus fala para a mulher: mulher, onde estão teus acusadores? Aí ela não estão aqui, não sei, Senhor, né? Se foram. E aí Jesus falou: nem eu te condeno. Ou seja, Jesus primeiro ele deu a ela a não condenação, ou seja, libertou ela e falou: agora vai e não peques mais.
E as pessoas usam isso distorcido. Mas Jesus falou para ela não ir pecar mais, senão ela ia para o inferno. Não, não era esse o caso. Se Jesus não condenou ela, obviamente ele já estava salvando ela. E se ele já estava salvando, o que ele dá, ele não toma. E se a salvação é dele, se aquela mulher pôs a confiança nele, então a salvação dela é garantida, porque está baseada nele. Jesus nunca vai falhar. E aí quando ele falou aquilo, é porque se ela fosse cometer adultério novamente e Jesus não estivesse perto, aí ela ia ser condenada. Ela seria condenada à morte. Pelo povo. Né? Pelo povo. Né? Mas a salvação dela, Jesus já tinha dado. Né? Ela confiou nele, então ela já tinha ela recebeu naquele momento a não condenação. Não condenação significa não condenação pelo pecado, não condenação, né, do inferno. Amém? Amém. Então, irmãos, vamos, né, terminar por aqui. Eu até achei que eu ia começar o 4, mas o 3 foi bem produtivo. Então, a nossa exortação hoje fica com a palavra, fica com o evangelho da graça de Jesus Cristo. Né? Esse é o evangelho que salva. Jesus é bom, né? E não há nenhuma variação em Deus. Jesus é bom, mas tem que ter cuidado. Não. Então, aí tem um evangelho misturado aí. Se eu acho que Jesus é bom, mas eu tenho que ter cuidado com ele, eu não tenho que ter cuidado com Deus, né? Ter medo de Deus, jamais. Deus veio e se apresentou através de Jesus como Pai, né? Como nosso Senhor e Salvador também. Amém? Amém. Então, ficamos por aqui. Que o Senhor possa, né, iluminar seu coração, possa te levar a entender o que nós estamos pregando e que você chegue, né, e receba a salvação. Você que já é salvo, que você seja fortalecido com essa palavra, né, seja convicto a cada dia mais de que você tomou a decisão certa em crer, né, em descansar no Senhor Jesus e não esforçar para agradá-lo, mas é descansando que nós agradamos o Senhor, descansando nele. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, por mais uma oportunidade de ler e compreender a Tua Palavra, de ouvir o Teu Espírito nos ministrando esse Evangelho tão maravilhoso, o Evangelho de boas novas. As boas novas de que nossos pecados já foram todos perdoados, a boa nova de que somos ricamente abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nós somos filhos e não mais servos, e que o Senhor habita em nós somos a Tua casa, Pai. Obrigado, Jesus, por todos, pela minha mãe e todos que estão assistindo, irão assistir essa palavra, e que o Senhor ministre ao coração deles a Tua verdade, e o Espírito possa fazer frutificar para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para todos, uma boa semana cheia de bênçãos, cheia de boas notícias para a glória de Deus. Amém.